Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, a maior rede de informação que vocês já viram. É uma realização da S Comunicação. Hoje a nossa conversa vai ser maravilhosa. Estou aqui com uma pessoa que eu sou fã, a Lucy Valéria, que é terapeuta sistêmica. Sim. É isso? Isso, correto. Tudo bem, Lucy? Tudo que bom bom que você veio, querida. Adorei. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei curiosa porque eu te acompanho nas redes sociais e vi que tem um sistema, protocolo, não sei como devo nomear, né? Que você chamou de IACC. Exato. E o que é isso? Pode falar? Claro, sim. Primeiramente é um prazer estar aqui, tá? E participar desse podcast. Então é o seguinte, IACC, o que vem a ser o IACC? IACC é um método que eu desenvolvi, né? Por todos os estudos que eu fui fazendo para me entender com a Lucy, né? Tá. IACC é identidade ativada, criança curada. Todos nós temos uma criança interna da gente. E essa criança interna, depois da vida adulta, quem que cuida dela? Ninguém? Não. Eu cuido da minha, você cuida da sua, e eles cuidam da deles. Cada um cuida de si. Enquanto a gente é criança, a gente depende do quê? Do cuidado dos pais, ou seja, das pessoas de autoridade da nossa vida. Mas a partir do momento que você se torna 16 anos em diante, você cuida de você. E daí, se eu não cuido da minha criança interior, eu vou ter uma série de problemas emocionais e mentais. Exatamente. Você percebeu já que tem pessoas que estão lá na vida adulta? Vou citar um exemplo que todo dia chega para mim em atendimentos. Normalmente mulheres, né? Que é meu público, é a maior mulher. Tem homens também, tá? Mas veja só. Aí aquela menina, uma mulher adulta, casada, tá? Mas que ela espera do marido o quê? Coisas que não foi atendida na tua infância. Quem não atendeu? A mãe fez por mal? Não, claro que não. Tá? É aquelas conversas assim, mas meu marido não me dá atenção, ele não me vê, ele não me enxerga, ele não me dá valor. Depois de adulto, quem que tem que se dar valor, quem tem que se enxergar? A própria pessoa. Claro. Se eu não olhar para mim no espelho e dizer que eu gosto de mim e que eu admiro essa Lucy, eu vou esperar isso de quem? Agora, quando eu me admiro, você pode ter certeza que todo mundo estende tapete vermelho para mim. Isso é fato. Isso é fato. A partir do momento que você cuida da sua autoestima, que você cuida, sabe, de você mesmo, então tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, sabe? Surge convite para tudo, né? É cliente mandando cliente, e isso é uma bola de neve. Da mesma forma, é quando você mergulha no sofrimento, na dor. Quando você não cuida da sua criança. Exatamente. Por exemplo, pessoas que não sabem dizer não. Presente, eu era essa pessoa. Tá. Eu era essa pessoa que não sabia falar não, e que tudo eu dizia sim, estava contrariando a Lucy, sim, absurdamente, né? Mas eu precisava, para eu pertencer àquele ambiente, eu precisava dizer sim, dizendo não para mim, né? E aí eu vou falar para você, em partes do meu trabalho, que é interessantíssimo, são as 4 leis sistêmicas. Tá. As 4 leis sistêmicas, se você não obedecer essas leis, você vai dar com os burros na água. Quais são essas 4 leis? Primeira lei, pertencimento. O que é pertencimento? Todos nós pertencemos a um grande sistema que é, primeiramente, a família de origem, né? Tá. Mas a gente pertence. E muitas vezes eu recebo pessoas, todo dia, que, porque... sabe aquela ideia assim, ó, um exemplo? Porque meu ex-marido era um traste. Não, é o finado. Não, gente. Tem como você apagar um casamento que você viveu 30 anos? Eu, por exemplo, vivi 30 anos casada. Eu posso falar que meu ex-marido é um traste ou que ele... De jeito nenhum. Nós tivemos... Você vai estar falando contra você. Exato. Ele é o pai do meu filho, eu admiro ele como homem. Nós não fomos bem, nós não conseguimos levar adiante... Levamos muito bem 30 anos. 30 anos, tá? Não ótimo, são 3 meses, nem 3 dias. Mas chegou um momento que a gente era incompatível a gente continuar junto. A gente estava judiando mais um do outro do que vivendo bem. Tá. Agora, ele é o pai do meu filho, é um homem trabalhador que eu admiro, sabe? É um homem respeitoso.
Não posso jogar tudo isso no lixo e dizer, é o finado. Não, ele é um homem bom e eu tenho certeza que hoje, ele dando a segunda chance para ele de viver com uma outra mulher, ele vai ser um melhor homem, um melhor marido do que ele foi para mim. Eu a mesma coisa, porque eu vejo assim hoje, cada um de nós é 50% para cada um, né? Tá. O meu relacionamento conjugal, ele finalizou aqui, mas 50% eu falhei com ele, 50% ele. E eu era uma vítima, eu me colocava como vítima, eu dizia assim, mas ele me trai, mas ele isso, mas ele aquilo, olha o que ele faz comigo. Negativo. Eu não me responsabilizo por mim. Então, assim, a Lucy tem que olhar até onde pode o outro chegar. Tem momentos que você tem que falar, opa, peraí, isso não. Isso você pode. Sabe aquele Abhaya Mutra, você já ouviu falar? Tá. Que fala assim, até aqui sim, daqui pra frente não. Então, se o relacionamento tá assim, desgastado, onde o esposo começa a faltar, não vir para casa nos finais de semana. Ah, vem para casa a cada 15 dias. E você não questiona isso, Lucy? Como assim? É um direito que eu teria, né? Tá. Estou citando um exemplo, pode ser comigo, pode ser com outra pessoa. Então, o que acontece? A gente se sabota e quer colocar a culpa no outro. Essa é a lei do pertencimento. O que eu disse? Um ex-marido pertence. Olha só, uma coisa muito séria que as pessoas não olham e não fazem uma elaboração boa. Por exemplo, um filho abortado. Ah, não, mas eu não gosto nem de falar disso. Não, mas é um aborto. Essa criança foi gerada. Não importa com quanto tempo. Ele pertence àquela família, àquele sistema familiar. Então, veja bem. Não é só pessoas que têm o mesmo sangue. Mas você diz um aborto mesmo que ele for... Mesmo que ele for espontâneo, mesmo que ele foi provocado, ele pertence àquele sistema familiar. Né? Eu, por exemplo, tive um aborto no primeiro filho. Eu também. E aí, antes eu falava assim, eu tenho um filho, né? Desse casamento, e eu dizia que eu tinha só um filho. Eu estou renegando aquele primeiro que veio. E ele faz parte do meu sistema familiar. A partir do momento, em constelação, que eu entendi, que eu elaborei o luto desse filho que não veio, que não pôde vir, que mudou o destino, eu comecei a me sentir melhor. O meu filho era 30 quilos mais magro do que ele é. Ele comia por 2, por quê? Exatamente por essa situação. Lucy, mas é louco isso? Mas é essa a realidade. E que muitos não querem olhar, entendeu? Então, assim... Você colocando em ordem essa questão do pertencimento, que é uma das leis assim que foi desenvolvida há muitos anos atrás por um alemão chamado Bert Hellinger, tá? Que veio essa questão da constelação, é uma área muito bonita e eu acho assim, eu admiro demais, é um mestre, já falecido, tal. Então assim, todos pertencem. Não adianta você querer excluir uma outra pessoa que fez parte da tua história. Ah, Lucy, mas eu fiquei casada com ele só 6 meses. Não importa. Essa pessoa existiu na tua vida. Marcou aquela história. Né? Aí vem uma segunda lei. Tá? A lei... São 4 leis. São. Eu vou te falar todas elas. Tá. A lei do equilíbrio. Eu vou voltar a falar da Lucy. Tá? Que eu posso falar de mim que... Né? Tá, que não compromete ninguém. Exatamente. Então, o equilíbrio, a lei do equilíbrio, ela é de 2 formas. Equilíbrio horizontal e equilíbrio vertical. Horizontal quando? Quando é 2 adultos. Você me convidou para vir aqui para fazer o podcast com você, tá? E aí, eu tenho um compromisso com a Luca. Eu não posso, tipo assim, do nada, esqueci, Luca, não apareci. É um compromisso que você fez, você demandou, tem pessoas trabalhando com você. Então, equilibrei a relação com a Luca, tá? Outra coisa, num relacionamento afetivo, digamos, seja casamento, seja o que for, morou junto e tal. Se um faz demais e o outro faz de menos, começa a ter desequilíbrio, a relação já começa a ter desgaste. Tá. Veja só. Isso pode ser em tudo, em qualquer relacionamento. No trabalho, mãe e filho, pai e filhos, tudo isso precisa ser muito observado. E as pessoas gostam de passar um pano em cima, sabe, assim, não olhar para aquilo. E eu preciso olhar para lá? Não. Não? Posso ficar aqui? Pode. Então, o equilíbrio no relacionamento também. Então, assim, eu faço muito e o meu parceiro faz bem menos. Olha só, já começa a desequilibrar aqui. Já começa a desequilibrar. Tá? Ok? Isso daí ou você tem que fazer menos ou ele tem que fazer mais. Tem que ser assim, né? Tem que estar alinhado. Se ele me faz, se eu faço um pouco mais, daqui a pouco ele vem e faz um pouco. Pra gente equilibrar a relação, né?
Então, veja só, quando você faz mais, você está dando direito do outro fazer menos. E sabe o que acontece? Ah, mas eu dizia isso. Ah, mas eu sou tão boa. Ah, mas eu não traio. Ah, mas eu tô sempre aqui. Mas espera lá. E o papel de mulher, de esposa, você desempenha bem? Tá. Você tá ali, sabe, fazendo o seu papel de uma forma honrosa, para que aquela pessoa queira voltar para casa? Tá. Tá? Então tem tudo isso. Que é muito fácil eu falar assim, o outro fez, porque o outro não sei o quê, porque eu sou vítima. E eu era essa pessoa, essa vítima aí, tá? Então, eu desequilibrava a relação. Mas agora tem outras situações. Por exemplo, eu tenho uma amiga, um exemplo. Ela me convida para ir à casa dela tomar café com ela. Eu sempre vou tomar café na casa dela. Mas ela não conhece nem minha casa, porque eu nunca convido ela para minha casa. Desequilibrou a relação. Ela sempre me oferece banquetes na casa dela. E eu ofereço o quê para ela? Desequilibrou a relação. Nós somos duas adultas. Outra situação que eu vejo muito. Então, por exemplo, eu vou fazer aniversário, tá, Luca? Você vem no meu aniversário? Você vem? Vou. Tô te convidando, tá? Aí você vem e você, muito próspera, você leva pra mim o quê? Um presente. Uma Lamborghini. Ah, nossa, adorei. No primeiro momento, o que faz com a Lucy? Você me deixa assim, lisonjeada. Puxa vida, mas a Luca trouxe, me deu uma Lamborghini. Nossa, é um carro. Não, fiquei feliz demais. Você também ficaria? Só que aí, no teu aniversário, Luca... O que você vai me dar? Eu não tenho condições de te dar Lamborghini. Eu tinha que te dar uma Ferrari, certo? Certo. Só que eu não tenho condições financeiras. Desequilibrou a relação. Quem desequilibrou? A Luca, ela veio com essa Ferrari, né? Então, você desequilibrou a nossa relação. Você acha que eu vou no seu aniversário se eu não posso te dar a Ferrari, que seja? Não vou. Eu posso te dar uma camiseta da Malve de aniversário. Então, o que acontece? Desequilibrou, tá? E aí, lembra que eu falei do equilíbrio horizontal e vertical? Tá? Quando que é o equilíbrio do vertical? Do vertical? É os pais que dão para os filhos. Ah, mas Lucy, mas se o teu filho pode te dar. E aqueles pais que ficam lá esperando que o filho pague as contas, que o filho faça isso ou faça aquilo. Desequilibrou. Sabe por quê? Porque o filho vem para receber. Sabe quando equilibra essa relação? Quando o filho dá para os filhos dele. Ok? Tá. Então, aí ele dá. Por quê? Porque fortalece. Quando você devolve... Eu tenho uma situação familiar até. Que a pessoa pagou a faculdade das filhas, né? E ela dizia assim, batia no peito, assim, ó, vocês formou, vai trabalhar, vai ter que me devolver esse dinheiro. Eu gastei 60 mil com você na faculdade. E as meninas, elas ficavam assim, eu tenho que pagar minha mãe. Eu tenho que pagar minha mãe. Os pais dão para os filhos. Esse é o equilíbrio vertical. Vertical, exatamente. Tá? Então, como é que eu posso exigir do meu filho? Eu vim antes. Ah, mas você tem uma vida muito mais simples que a dele. Tudo bem, se o filho quer te ajudar, que ele está em abundância, está sobrando, tá? Vamos citar um exemplo ali, um exemplo daqui de Rio Preto, um cara famoso. Zé Neto e Cristiano. Tá, quer ajudar a família. Eles estão milionários, tá? Então, se ele quer dar um carro 0 km para a mãe, quer reformar, é diferente, tá? Não é uma questão de necessidade. Então, muitas vezes, os filhos não saem de casa para viver a vida deles, para casar e construir família, porque ficam presos na família de origem. Sabe aquela coisa assim, que emocionalmente ele não consegue dar o passo para frente, e ele fica naquela de cuidar, eu preciso cuidar da minha mãe, porque coitadinha da minha mãe, ela sofreu muito. Aí eu preciso cuidar do meu pai, porque meu pai está doente. Você pode sim cuidar, mas você não pode deixar de viver a sua vida, parar a sua vida por conta dos pais, entendeu? Ah, muito interessante isso. Ai, minhas filhas não precisam assistir essa entrevista não, tá? Por quê? Tô brincando. E aí, eu tô pincelando aqui por alto, tá? Mas tem muito mais coisa pra gente aprofundar. Então, teve a lei do pertencimento. O pertencimento a lei e do o equilíbrio. Tá? Tá. E agora, eu vou falar para você da lei da hierarquia, que foi aquela que nós conversamos aquele dia. Que eu acho que eu falei sobre isso com você. Né? A hierarquia. Então, assim, quando eu monto o campo lá,
Eu faço muita constelação com bonecos, tá? Tá. Faço online, faço presencial também e faço com pessoas. Mas normalmente é com bonecos e Tá. uma pessoa, né, não é em grupo, né? Uma Tá. pessoa sozinha, tá? E aí você monta lá e você percebe muitas coisas assim. Quem que veio primeiro na nossa vida? Os nossos pais, os nossos avós, bisavós, tataravós, trisavós, enfim. Toda uma geração antes da gente. Quem veio depois da gente, nossos filhos, nossos netos e bisnetos, tal. Então você observa lá no movimento da constelação, as pessoas colocam tipo assim, o filho cuidando dela, ou ela cuidando dos pais, ou ela mais perto do passado, entende? Tá. Então assim, se eu, por exemplo, minha mãe tem 85 anos. Minha mãe é mais sábia que eu. Ah, mas você estudou muito mais, mas a minha mãe pagou um preço muito maior que eu. Nós pagamos um preço maior que os nossos filhos. A gente vai procurando facilitar a vida de quem chegou depois. Sim, isso é verdade. E hierarquicamente, nós somos... Quem veio primeiro é mais sábio na vivência, sabe abrir mão das coisas com muito mais facilidade. Então, se tiver que tomar um Danone, um exemplo bem assim, Tá. de quem passou aperto na vida, você vai dar um Danone pro teu filho, o máximo que você faz é lamber a tampinha. Porque o Danone você dá pro teu filho. Entende? Então, quem abre mão das coisas com mais facilidade? Os mais velhos. Agora, o que é prioridade? Os mais novos. Então, a gente prioriza um filho. Né? Você prioriza um neto. Prioriza no servir mesmo. Tá. Claro que tudo isso tem que ter equilíbrio também. Né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso totalmente bagunçado. Tá? Quando eu falo dessa lei da hierarquia, tem um estudo que é da China, que chama I Ching, que são 67 hexagramas, uma coisa assim. Eu conheço. Já ouviu falar? Já, O hexagrama 34, ele fala sobre a família. E a família é o seguinte, lá, olha, veja bem, isso tem mais de 5.000 anos desse estudo, tá? E diz o seguinte, uma família onde pai é pai, filho é filho, mãe é mãe, filha é filha, essa família é uma família harmônica e saudável. Numa família onde... Você já viu muito isso? Quero que você observe quando você sair na rua, foi ao shopping, foi à praia, observa. Eu observo muito isso porque eu trabalho com isso. A filha de mãozinha dada com o pai, a mocinha lá de mãozinha dada com o pai e a mãe de mãozinha dada com o filho. Totalmente, tá? O casal veio quando? Primeiro que os filhos. Primeiro. Qual que é a força maior que tem que ser preservada nessa relação? A do casal. O que a maioria das pessoas fazem, Luca? Coloca os filhos no Coloca os filhos no meio. Aí esses filhos não têm força para ir para a vida deles. Já percebeu isso? Eu não vou trabalhar, porque eu tenho... minha mãe não está bem, eu vou ficar com a minha mãe. Tá? Não vou sair de casa para passear, para me encontrar com os amigos, porque eu tenho que cuidar, porque senão meu pai vai chegar bêbado e aí ele vai brigar com a minha mãe. Olha... Tá. A inversão de valores aí. Então, o que acontece? Os filhos precisam seguir a vida deles. Quando um filho fica no meio dessa relação, tá? Acontece o seguinte, ele vai prejudicar a vida dele e não vai resolver a questão dos pais. Então, aí, a família é uma família tóxica e doentia. Quando muda os papéis. Porque, veja bem, quando uma filha começa a cuidar muito do pai, tá? Ao invés da mãe. O pai vai ao médico, a filha que vai. Porque a mãe não pode ir. Não, a gente faz tudo errado. Quer dizer, a gente pode fazer diferente. Tá certo? Aí o pai precisa que a mãe vá junto. Para ter a ligação de um casal é muito mais forte quando eles cuida disso com mais esmero mesmo, sabe? Né? Eu vejo muito. Isso a gente fez na nossa casa. Na minha família foi feito isso. Quando era um que precisava de uma assistência, era o filho que se enfiava no meio. Mas por quê? Porque a mãe não fazia? Não, porque você é atrevidinho mesmo, você vai se meter onde você não deve. Tá. Entende? Você tem que cuidar de você e seguir tua vida. Eu lembro uma ocasião que minha irmã falou assim pro meu pai, a gente precisa reformar essa casa aqui, porque não sei o quê, porque essa casa tá assim, tá assado. Meu pai disse assim para ela,
Ah, menina, vai cuidar da sua vida, vai arrumar um marido e vai casar. Ela ficou ofendida. Ela ficou muito ofendida. Meu pai estava falando uma mentira? Não. Meu pai estava falando a maior verdade para ela. Só que ela ficou ofendida. Por quê? Porque ela era cheia de se meter na vida entre o pai e a mãe ali. Essa relação dos pais, você entende? Tá. Então, assim, a gente se... Claro que falta estrutura, faltou direcionamento, pulso firme dos meus pais, que também não receberam lá atrás. Então, aqui a gente não tá para julgar ninguém. A gente só tá para corrigir a gente mesmo. A partir do momento que eu me corrijo dessas coisas... A perceber as falhas Exato. E tentar corrigir da melhor forma possível. Exatamente, exatamente. Por quê? Quando você começa a ficar no lugar que não é seu, fica pesado. Muito pesado. Quando você começa a cuidar de coisas que não são suas, eu vejo famílias onde que a mãe tá idosa, mas ela não aceita, tem que ser tudo do jeito dela, na hora dela. Você tem que, pra filha, vamos dizer, a filha casada, ela fica assim, ó, você tem que me buscar tal hora e você tem que devolver tal hora. Mas ela não quer saber se com o marido dessa filha tá tudo certo, ela fazer tudo isso. Ela simplesmente, por egoísmo, ela tá fazendo do jeito dela. Desequilibrou a relação. Um filho que fica, tem que levar minha mãe, tem que ligar pra mãe todo dia. Sabe, essas coisas assim. Filho tá casado, com a vida adulta lá, mora em outra cidade, outro país. Mas ele precisa ligar pra mãe dele todo dia. E a mãe fica extremamente feliz, sabe? Nossa, meu filho me ama demais. Atrapalhando a vida dele com a esposa, com os filhos, com a vida dele. Eu ligo o dia inteiro pra você. Tá vendo? Olha um exemplo aqui. E os seus filhos gostam? As minhas filhas? Eu acho que gosto, não sei. Mas quando elas não querem falar também, elas já cortam. Não posso falar agora. Tchau, mãe. Entendeu? O que foi, mãe? Esse que foi, mãe? Você já entendeu, né? Eu falo, eu tô carente. E filho é obrigado? Você acha que papel, hein? Ai, meu Deus do céu, é engraçado isso, né? Mas então assim, voltando para o que nós estávamos falando da lei da hierarquia. Então, se eu não honrar meus pais, sabe, como é devido, reconhecer que os meus pais, o meu pai e minha mãe, como homem e mulher, eles podem falhar comigo. Todos nós vamos falhar. Eu falhei tanto com meu filho já e vou falhar, né? Falhar é humano. Agora, né? O pai e a mãe foram perfeitos. Por quê? Porque sem esse pai e essa mãe, a gente não estaria aqui. Sem o esperma de um homem e sem o óvulo de uma mulher, sem haver essa fusão, ninguém chega aqui, gente. Ninguém chega aqui, né? Então, para que cada um chegasse aqui na vida, precisou desse homem e dessa mulher. Mas meu pai é um bêbado. Mas minha mãe me abandonou. Tá, o homem e a mulher são errantes. A gente erra. É da nossa natureza. Por mais que a gente tente acertar. Você concorda, Luca, que a gente erra muito? Concordo. Nossa senhora. Muito. Tá? Por exemplo, eu tenho um filho, ele casou tem 1 ano e pouco. Muitas vezes eu tive vontade de perguntar alguma coisa para ele. Se precisava de alguma coisa, você entendeu? Se estava dando conta de pagar aluguel e tal. Foi difícil para mim, mas eu tinha que me pôr, sabe? Eu sempre dizia para ele, filho, se você precisar de mim, eu estou aqui. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu jamais posso ficar infiltrando. Olha, filho, comprei essa cesta básica para você. Não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tiro a força desse filho. Eu tiro a força dele. Eu tiro a força do casal. E eu vejo o quanto que eles dois cresceram juntos por eu não me intrometer. Sabe? Deixar realmente eles passar os apuros deles. Porque eu passei um dia. Como, sabe aquele dia, tipo assim, eu me lembro, Luca, no dia do aniversário do meu filho de 7 anos de idade, tinham cortado a energia da minha casa. 7 anos de idade. Voltei do trabalho, cheguei lá, cortada a energia da casa. E aí? Na época, foi assim, tive que esperar no outro dia, era um dia de frio, a gente tomava banho na água fria. Nossa Senhora. Certo? Eu passei por esses perrengues, sobrevivi. O menino lembra disso aí no dia do aniversário dele? Lembra nada. Nem lembro. O que um filho quer é ver um pai e uma mãe bem. Se relacionando bem, tá? É isso que pro filho importa. E o quarto coisa, qual Vou te falar. Tomar uma aguinha com molhar a garganta. Quanto tempo já deu? Então, a 4ª lei do sistema.
Tem outras leis, tá? Eu vou citar essas 4, porque eu acho que assim, são as mais as assim. essenciais. Quarta lei do sistema é a lei do tempo e do espaço. Tempo e espaço. Passado, presente e futuro. A maioria das pessoas vivem ou no passado ou no futuro. O tempo presente, elas não vivem. É verdade isso. O que é presente para você? É agora. Nesse momento. Esse momento é o momento presente. Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. Esse é o momento presente. Daqui a meia hora já é futuro. Exatamente, tá? E passado, eu vou ficar presa num passado. Mas é muito difícil você se desvencilhar do passado. Não, o passado ele existe como pano de fundo pra gente fazer escolha. Tipo assim, tem coisas na minha vida do passado que eu me lembro, mas que eu não vou repetir, porque eu escolho não repetir. Eu escolho não repetir porque aquilo não foi bom. Mas tem coisas que eu posso repetir. Por exemplo, a Lucy, hoje, eu sempre tive vontade de fazer dança de salão, tá? E eu estou fazendo agora. Ah, que beleza. Entendeu? Então, lá atrás eu tentei fazer, mas por uma razão lá eu não pude dar sequência. E agora, estou fazendo. É uma coisa boa, não é? É uma coisa boa. Uma coisa boa, me faz bem. Inclusive, hoje eu tenho aula, à noite. Ah. E aí, eu quero te dizer a respeito desse tempo e espaço. Então, veja só, eu recebo muitas pessoas assim. Eles chegam lá para atendimento e dizem assim, olha, eu faço algumas perguntas, tem todo aquele... Tá, o protocolo. Né? Exato. E aí, olha, eu tenho 42 anos, moro com meus pais, você... Tem um monte de gente assim, né? Tá, então vai escutando. Você tá com 42 anos e você trabalha com... Qual a tua profissão? Então, eu estou procurando emprego. Aí é o pai e a mãe que estão pagando a consulta. Aí, ele ainda quer falar, a pessoa ainda quer falar mal do pai e da mãe. Vive com a aposentadoria dos pais, mora na casa dos pais. Quem lava, quem passa, quem põe comida dentro de casa? Tudo a mãe. Os pais. É. Essa pessoa tá no tempo dela, certo? Não. Não. Aí você pergunta, você casou? Ah, eu casei, mas não deu certo, voltei para casa dos meus pais. Um erro aí. Os pais não podem aceitar esse filho de volta. Ai, mas vai morar na rua? Não vai. Não vai, porque a partir do momento que o pai fala assim, não, você não volta para casa, ele vai dar um jeito, tá? Ele dá um jeito, sempre dá um nem jeito, que for né? para carpir um lote, ele vai, porque ele não pode voltar para casa dos pais. Agora os pais abrem. Aí o que os pais fazem? Ah, não, mas o meu filho voltou. Tem uma cama de solteiro ali, mas eu vou trocar por uma cama de casal. Dá conforto. A hora de você dar, posso dizer, o pé de frango para ele comer, não, vai lá e compra o peito. Aí você vai, faz isso. Ai, Lucy, mas é difícil para um pai fazer eu isso. sei. Aí você vai falar assim... Eu acho que eu abriria minha casa, daria até meu quarto. Então, errado. Tá errado, né? Errado, sabe por quê? Você lutou para construir e ter teu quarto. Ele tem que ficar dormindo na sala para ficar incomodado. Falar assim, não, eu não vou ficar aqui não. Dormindo com cama, no colchão no chão. Eu vou dar um jeito da minha vida. Eu vou trabalhar. Porque aí ele começa a ver o valor que ele pode fazer. Tá. Uma pessoa dessa, então, eu te pergunto. Aí fala assim, você tem filho? Ah, eu tenho. Com quem que mora o filho? Ah, com a mãe dele. Ah, tá. É fácil fazer filho assim, né? Mora com o outro. É o outro que cuida. Né? Então, assim, é muito fácil. Aí eu falo, mas pera lá. Olha isso. Você tá no tempo certo? Então, ele tá procurando emprego com 42 anos, morando com os pais. Aí, os pais daqui a pouco morrem. Porque por lei da natureza, quem morre primeiro, quem vem primeiro. Existe toda a regra, existe exceção, Claro. tudo bem. Mas, concorda? Quem está mais perto do passado? Quem veio primeiro, né? E aí, quer pagar de bonzão ainda. Até a terapia é o pai e a mãe que paga. Pro bonitão ainda falar mal do pai e da mãe. Aí eu tenho que dar uma chinelada num sujeito desse, né? E não é só homem, tem muitas mulheres assim. Tem muitas mulheres, né? Entende? Então, assim, que tempo que você está vivendo? Você está dentro do tempo certo? Precisa ser olhado. E ninguém gosta de olhar, você concorda? É igual um casamento. Por que os casamentos acabam? Porque não conversam. Vai empurrando com a barriga. Porque não conversa. Eu discordo disso, você discorda daquilo, mas a gente vai levando aqui, ó. Ah, abafa o caso. Ah, vão assistir qualquer coisa aí na televisão, mas não vão conversar. É difícil conversar, mas é necessário. Quando o casal descobre uma maneira de se alinhar, você sabe que o melhor lugar para a gente amadurecer, crescer e se desenvolver é no relacionamento? Porque ali vem te mostrar o quê?
todas as tuas falhas, etc, etc. Nossa, E faz a gente olhar... Eu não tenho um relacionamento faz 30 anos. Uhum. Mas você escolheu isso. Eu escolhi isso. E quem pode apontar para você e falar assim, você está errada? Não. É escolha. Concorda comigo que teve momentos que você analisou e pensou assim, puxa, eu queria ter alguém, porque isso aqui eu precisava dividir com alguém. Seria bom eu ter alguém. Muito difícil. Eu penso isso assim, mas eu falo, nossa, mas já pensou? Daí, em compensação, eu ia ter que fazer isso e isso. Ai, não, dá muito trabalho, não quero. Pois é. Mas é escolha. É escolha. São escolhas, né? Eu escolho. Por exemplo, eu fiquei casada há 30 anos, tá? Vai fazer 2 anos agora em janeiro que eu me divorciei. E eu vi o quanto que eu estava indisponível para essa relação. Tá? Quando eu tive filho, eu fiquei só chocava filho, sabe? Eu não sabia separar as coisas. O homem já trabalhava, né? Ele é executivo de uma multinacional, ele já trabalhava viajando. Então, quando ele voltava para casa, eu só estava pensando em ficar cuidando de filho. E o papel de mulher da Lucy? Tá. Foi totalmente infantil e, sabe, assim, disléxica. Eu falo assim que eu não cuidei disso também. Ele também não cuidou? Tá. E por isso que você começou a estudar? Sim, foi exatamente por conta da síndrome do pânico, que eu fui pra cama. Você teve síndrome do pânico e foi pra cama? Eu fiquei acamada durante mais ou menos 6 meses, tá? Sério? Eu morava em Minas, e aí até minha sogra foi morar comigo para cuidar de mim, porque eu não respirava direito, eu não comia, eu tinha medo de tomar, eu tinha medo de tudo. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu não melhorava, meu filho tinha 14 anos na época. Aí quando eu começo a... Como é que eu comecei a melhorar? Eu fui procurar ajuda de terapia convencional, e mandaram para psiquiatra, tomei remédio por quase 10 anos, aí foi onde eu fui melhorando. Você foi estudando... Aí eu comecei a olhar para a minha história, né? Eu tenho tempo para contar? Já passou um pouquinho, mas tem mais uns minutinhos. Então, na época, quando eu melhoro um pouquinho, eu estava tomando medicação e na terapia convencional eu descubro, através de uma mensagem, que meu ex-marido tinha 2 famílias. E ele já tinha um filho com 10 anos fora do casamento com aquela mulher. E eu quase enlouqueci de novo. Aí passou-se um tempo, eu não consegui me divorciar, porque eu tinha medo, achava que uma mulher divorciada era uma mulher que saía sem roupa pela rua e que não ia ser respeitada de jeito nenhum. E eu continuei no casamento, eu não dava conta, né? Tinha parado minha vida profissional. E aí passaram-se 8 anos mais ou menos. E aquele casamento muito tóxico, nocivo, abusivo difícil, e tal. Né? Muito difícil. O que aconteceu? É difícil para os dois, viu? Não passou mais um tempo, mas passaram-se 8 anos, eu não dei conta, eu descobri que tinha uma terceira mulher. Sério. Aí eu falei, não, agora não dá mais. Agora vamos acabar com esse negócio. Ainda assim, o harém, né? A gente ficou separado de corpos por 5 meses. Voltamos de novo, que eu achava que sempre ia acontecer um milagre. O milagre era eu não mudava, entendeu? O milagre era eu tinha que mudar. Eu tinha que cuidar de mim. Então, e hoje eu sou grata a ele por tudo isso que eu vivi, porque isso me ajudou demais a eu olhar para mim. E eu vim estudando, que eu estava te dizendo, eu fui estudando, fazendo curso, porque de formação eu sou economista, tá? Tá. E sou pós-graduada em marketing. Tá. Mas a questão da terapia foi minha alma que pediu isso. Aí eu fui fazendo várias... Eu sou coach, eu sou hipnóloga, eu fiz curso de consciência sistêmica, de desenvolvimento emocional e psicológico e tal. Fiz constelação, então, perdi as contas de tanto curso de constelação que eu fiz. E continuo estudando, né? Estudar é uma e aí, passaram-se 2 anos, aí sim que eu dei conta de me divorciar. Aí a gente entendeu, os dois, que a gente não podia mais sofrer daquele tanto. Pra ficar junto daquela maneira, né? Então, hoje eu entendo que nós dois, o amor que existe entre eu e meu ex-marido, é tão grande que a gente precisa se afastar. Porque a gente acionava um no outro o pior da gente. Entendeu? Eu tenho certeza. Isso acontece com muita gente. É. Você às vezes ama a pessoa e aciona o pior dela e ela aciona o pior. E aí e é uma ligação muito forte. Muito forte, porque eu vejo o cuidado que ele tem comigo e eu tenho com ele. Só que é de longe. Então, hoje ele vai casar com outra pessoa. E eu sou feliz, porque eu vejo que ele tá bem. Ele tá indo para a vida dele. E, posso te falar? O meu coração se abriu
para chegar uma outra pessoa. Entendeu? E eu sei que no momento certo vai chegar exatamente aquilo que eu preciso para a companhia. Entendeu? Ai, Lucia, adorei. Ó, nós já estamos passando aqui um monte. Mas tem muita história para contar, sabe? Mas muito bom. Você quer falar alguma coisa para alguém, para os teus clientes? Você olha lá, fala. Sim, sim. Então, gente, o que eu posso dizer aqui é o seguinte. Essa pessoa aqui que está falando com vocês é uma pessoa que saiu da morte para vir para a vida. Então, assim, era uma pessoa que eu era improvável. Eu ia me entregar para a morte mesmo. Estava morrendo aos poucos. Só que aí, por uma luz do destino, eu comecei a olhar para tudo isso e sair desse lugar. E hoje eu vivo, e hoje eu olho para mim, eu tenho... Sabe, e hoje você é próspera. Eu sou próspera, sou uma mulher bem-sucedida emocionalmente, psicologicamente. Então, assim, eu encontrei o meu lugar, né? Me encontrei nessa escolha que eu fiz. E eu sou muito grata por isso. E ajudo muitas pessoas. Muitas vezes. Com certeza. No Brasil, fora do Brasil, atendo online, atendo presencial, assim, enfim. Onde eu estiver, eu posso fazer esse trabalho. E é um trabalho maravilhoso, como diz Steve Jobs, né? Escolha algo para você trabalhar em que você faria pro resto da vida sem precisar receber um tostão. Claro que o dinheiro é energia de troca. Eu preciso do dinheiro porque eu invisto muito em mim, informações e tudo mais, né? Mas eu faço isso com tanto amor. É muito bom. Gente, nós passamos um pouquinho, eu adorei a entrevista. Já vou mudar um monte de coisa na minha vida, mas se vocês gostarem, manda essa entrevista que você vai receber no WhatsApp para aquela amiga que você acha que está precisando ouvir isso. E ela vai ficar na íntegra no nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreve no canal. Tá bom? Dá um like. Beijo. Beijo.